Esse é dos assuntos mais importantes para o futuro da humanidade e tem pouca gente falando sobre isso. Porque pela primeira vez desde a peste negra, lá no século XIV, a população mundial vai passar a encolher. E se a tendência atual não mudar, no extremo, a gente corre risco de extinção. E não é por nenhuma guerra nuclear, ou mudança climática, ou meteoro, e nem mesmo pela inteligência artificial. A ameaça vem da mais simples aritmética. Os humanos estão tendo cada vez menos filhos. E quando o número de óbitos ultrapassa o número de nascimentos, a população encolhe. É tão simples quanto isso. E alguns países já enfrentam esse problema. O Japão está vendo a sua população encolher desde 2009. Por lá já caiu cerca de 6 milhões de pessoas. E só no ano passado foi quase 1 milhão. E a queda nessa taxa de fertilidade leva à inevitável queda populacional no mundo todo. Isso é uma certeza matemática. E é um desafio que nós não sabemos ainda como enfrentar. A gente poderia dizer que estamos entrando numa nova era da história, uma era de despovoamento. Mas para entender quando isso pode acontecer, eu preciso mostrar alguns números impressionantes. E começando pela própria taxa de fertilidade, que significa a quantidade de filhos que uma mulher em média tem ao longo de toda a sua vida, que não para de cair desde pelo menos a década de 50. Como a gente pode ver aqui no gráfico, todos os continentes mostram uma queda na taxa de fertilidade. No início desse período, regiões mais pobres ou em desenvolvimento já registravam uma taxa de fertilidade bem elevada, acima de 5, África, Ásia, América Latina e Caribe, enquanto Oceania tinha uma taxa de fertilidade de 3,7, América do Norte 3,1 e Europa 2,7. Mas a tendência para todas essas regiões foi de queda vertiginosa, chegando em 2025 com todas as regiões, à exceção da África, com uma taxa de fertilidade abaixo de 2 filhos por mulher. E as projeções para até o fim deste século é que essas taxas permanecerão nesses mesmos patamares e com a África seguindo a tendência do restante do mundo e caindo abaixo de 2 também até 2100. E por que esse número 2 é tão importante? Pelo óbvio, se cada mulher tem em média 2 filhos, é o mínimo necessário para substituir marido e mulher. E se mantém esse nível de fertilidade, cada nova geração é tão populosa quanto a anterior ou há uma reposição exata. Até estatisticamente se considera 2,1 filhos por mulher como este número mágico para manter a população estável. Claro que também depende da região, alguns países mais pobres precisam uma taxa de fertilidade até maior do que 2,1. Isso é o que se chama de fertilidade e reposição, quando as mulheres dão à luz bebês suficientes para manter os mesmos níveis populacionais. E abaixo disso, significa desnatalidade, que a população vai diminuindo a cada nova geração. Mas o curioso é que a população mundial continua crescendo. Na virada do século XIX para o século XVIII, havia cerca de 1,6 bilhão de pessoas. 50 anos depois, cerca de 2,5 bilhões. Em 2000, mais de 6 bilhões e meio. E agora, em 2025, chegamos a mais de 8 bilhões de pessoas e ainda não atingimos o pico. E aí, o que explica então que mesmo com a queda de fertilidade, a população continua aumentando? Há vários fatores. Primeiro que a taxa de mortalidade infantil caiu bastante. Antes a quantidade de nascimentos era enorme, mas a proporção de crianças que chegavam até 5 anos de idade e que depois chegavam à vida adulta era muito menor. Esse foi um dos grandes avanços do progresso econômico, da ciência, da inovação, que permitiu com que os nascimentos, ou as crianças que nascessem, atingissem a idade adulta e, portanto, a queda na mortalidade infantil foi um dos grandes ganhos para a humanidade neste último século.
E os números são estarrecedores. Durante boa parte da história mundial, a taxa de mortalidade infantil era de cerca de 50%, o que significa que a cada 2 nascimentos, apenas uma criança conseguia chegar à idade adulta. E graças aos avanços da ciência, da medicina, ao crescimento econômico, no século passado, essa taxa caiu para 27% em 1950 e para 4,3% em 2022, sendo que vários países registram uma mortalidade infantil de menos de 0,5%. Isso quer dizer que mesmo com menos nascimentos em média por mulher ao longo dos últimos anos, com uma taxa de mortalidade menor, a quantidade de crianças que nasceram e conseguindo chegar à idade adulta aumentou nesses últimos 50, 70 anos. E outro fator determinante, também graças à ciência, à medicina, ao crescimento econômico, é o aumento da expectativa de vida no planeta todo. Portanto, os humanos estão vivendo mais em média do que viviam no passado. Por esses dois motivos, basicamente, a população mundial continua crescendo e ainda não chegou ao seu pico. Isso me faz lembrar de um livro que foi muito influente lá na década de 60, chamado de A Bomba Populacional, The Population Bomb, do autor americano Paul Ehrlich, e que ficou muito famoso porque ele pregava o apocalipse. A tese dele é que a humanidade não teria capacidade de alimentar todas as bocas do planeta se os humanos seguissem se reproduzindo como estavam, atingindo níveis de população, segundo o Ehrlich, insustentáveis. Isso geraria então mortes, fome generalizada, seria o caos na Terra. If you don't get high quality protein in sufficient amounts when you're a young child, your brain won't grow big and you will grow up mentally retarded if you survive. Right now, we lose between 10 and 20 million people annually on this globe to starvation. That's the answer to the question of when will the population food crunch hit. It's already hit a lot of people, it's going to hit a lot more. Só que o que ele não entendia era como a economia funcionava, como os humanos conseguem enriquecer economicamente, produzir cada vez mais com menos, e com o progresso econômico, o desenvolvimento das economias do planeta, os humanos não apenas conseguiriam seguir se reproduzindo, aumentando em níveis populacionais, mas também seriam capazes de alimentar todas essas novas bocas e sem nenhum caos, sem nenhuma fome, nem nada do que ele estava prevendo. E quem defendia essa tese contrária era o economista Julian Simon, que até fez uma aposta com o Paul Ehrlich de que nos 10 anos seguintes, isso foi na década de 80, que ele podia selecionar 10 commodities e que no final desses 10 anos, essas 10 commodities ajustadas pela inflação estariam mais baratas do que estavam no momento daquela aposta, e o Julian Simon ganhou essa aposta. Julian Simon, is population growth harmful? Well, of course, more people are harmful, and more people are a problem. Every parent knows that. But it's not just harmful. More people are also beneficial. People not only cut down trees, they also plant trees. People not only degrade the soil in some farms, but they in fact replenish the soil in other places and leave continents better than they ever were before. Europe, as you know so well, John, has more trees growing now than it did 50 years ago, and the farms are better tended than ever before. So that yes, there's harm, but yes, there's benefit, and on balance, there's a little bit more benefit each generation, which is the reason that each of our generations is a little richer than the generation that came before. Mas o que é importante de observar nos gráficos de população é que não apenas a humanidade foi para cerca de 8 bilhões de pessoas, como o nível de calorias consumidas diariamente pelos humanos aumentou também nesse período. E não aumentou apenas na Europa ou na América do Norte, aumentou em todos os continentes. Certamente pode ter algum caso, alguma exceção em algum país, mas pegando África, Américas, Oceania, Europa, Ásia, o mundo inteiro aumentou o seu consumo calórico diário nesse período, mesmo aumentando a quantidade de pessoas vivendo no planeta. O medo do Ehrlich de explosão populacional era completamente real, mas o medo agora de implosão populacional, esse é muito real e basta extrapolarmos a realidade do momento de queda de fertilidade. E as estimativas variam bastante para quando isso vai acontecer. O início
da queda de população no planeta todo. Algumas dizem que vai ser um pouco antes da virada deste século, outras um pouco depois do século, mas todas chegam à mesma conclusão. Com a queda de fertilidade no planeta todo, é uma questão apenas de tempo para que o número de óbitos ultrapasse o número de nascimentos e a população mundial passe a cair. E o pior de tudo é que passa a cair sem nenhuma perspectiva de reversão. Porque se a taxa de fertilidade continua abaixo de 2, que é o mínimo para a reposição, o mínimo para a estabilização populacional, significa que os humanos no planeta vão diminuir em quantidade ano após ano, década após década, século após século. Até quando? Depende de por quanto tempo esses níveis de fertilidade se mantiverem. Nesta projeção que a gente pode ver aqui no gráfico, isso significa que a população chegaria, por exemplo, ao redor de 2.200, de volta para 6 bilhões de pessoas, ou então lá quase em 2.400 para 2 bilhões, depois em 2.500 para menos de 1 bilhão e 2.800 de volta para alguns milhões de pessoas apenas. E ao contrário do Paul Ehrlich, que previa o caos na Terra com a explosão populacional, fomes, mortes generalizadas, a queda de população não vai levar a mortes aceleradas ou fome ou qualquer tipo de caos. Mesmo com menos pessoas no planeta, ainda assim os humanos vão prosperar e é possível manter o padrão de vida ou até elevar o padrão de vida. Mas é inegável que esse cenário traz uma realidade bem distinta e que nós não estamos nem acostumados e nem sabemos ainda direito como enfrentar. Os impactos na economia, nas contas públicas, seguridade social, previdência e até mesmo a parte mais desafiadora é o que a gente pode chamar do período de transição até a chegada deste pico populacional, em que aumenta a dependência dos idosos, menos pessoas trabalhando para mais idosos sendo sustentados, aposentados e precisando ser sustentados pelo restante da população que está trabalhando. Se a Previdência hoje já não fecha a conta, imagina quando chegarmos perto desse cenário, perto do pico populacional, e aí depois dessa transição, da chegada do pico, em que o mundo passa a enfrentar queda populacional em todos os países, não apenas como acontece já no Japão e na China, mas no mundo inteiro, como será essa etapa já estável? E estável no sentido de taxa de declínio populacional, em que os países estão encolhendo ano após ano, como hoje está acontecendo com o Japão. Imagine como será a realidade de empresas que precisam planejar para vender menos no ano seguinte do que venderam no ano atual ou no anterior. Como isso impactará as empresas, como isso impactará o mercado de ações, ativos, poupança, dinheiro, enfim, são tantos reflexos e que os economistas ainda não se debruçaram como devem sobre esse que é, para mim, um dos grandes desafios da humanidade neste século e nos próximos. Agora, a pergunta que muita gente deve estar se fazendo é: por que diabos está caindo a taxa de fertilidade? Porque as mulheres estão tendo, em média, cada vez menos filhos em todo o planeta. Algumas pessoas já têm as suas respostas de bate-pronto. Porque estão casando menos, é porque são menos religiosas, é porque o custo de vida está muito alto, países mais ricos as pessoas casam cada vez mais tarde. Cada um tem alguma resposta, mas a verdade é que a realidade é bem mais complexa do que isso. E tem um livro excelente sobre o assunto chamado After the Spike, depois da disparada populacional, população, progresso e o caso para mais pessoas. E os autores oferecem algumas respostas a esse aparente mistério. Eles dizem o seguinte, Spears e Geruso não têm solução para a queda da fertilidade. Conseguem derrubar as teorias mais populares da esquerda e da direita, tais como o elevado custo da criação dos filhos, a falta de políticas favoráveis à família, o aborto ou o declínio do casamento e da observância religiosa. Os países escandinavos têm políticas mais generosas de cuidados infantis e licença parental do que os Estados Unidos, e menor fertilidade. O Canadá tem mensalidades universitárias mais baratas e menor fertilidade. Na Índia, as taxas de observância religiosa e de casamento são elevadas e a fertilidade está abaixo da taxa de substituição.
A Coreia do Sul tem uma das leis de aborto mais restritivas do mundo e taxas de fertilidade mais baixas. A explicação um tanto insatisfatória deles é o que os economistas chamam de custo de oportunidade. Há coisas nas quais os pais, ou futuros pais, preferem gastar seus recursos do que com os filhos. O primeiro passo para resolver um problema é reconhecê-lo. Neste momento, a queda da fertilidade não é amplamente vista como um problema. From like one of my colleagues in sociology or something, the problem is sort of neoliberalism or capitalism or something like that. But then you can look at countries where the state has a much bigger part of the economy, like Northern Europe, like Sweden or Denmark or something like that, and you see lower birth rates than the US. Somebody might say the problem is the decline in religion or the retreat from marriage. But you look at Latin America, where 90% of people tell surveyors that they're Christian, and you see 1.8. You look at India, where religion is still a very big part of people's lives, and you're below 2. That's also a place where almost everybody gets married and starts having kids at young ages, like in their early 20s, and so there are exceptions there too. India is a place where female labor force participation is still pretty low. So in the US, or in Europe, there's an important story around career-family conflicts, and that is important for a lot of people, but that's not the mono cause either. And we know that from places where, India has low birth rates despite low female labor force participation. So low and falling birth rates seem to be a convergent phenomenon. E espanta que essa é a realidade em vários países, mesmo aqueles países que têm uma taxa de fertilidade maior que o restante do mundo, eles também estão enfrentando queda nessas taxas comparando com as últimas décadas. E a grande questão, então, é como reverter esse cenário, como evitar a queda futura da população e estabilizar a humanidade. Infelizmente, até o momento, não tem nenhuma solução. O fato de os casais estarem tendo filhos cada vez mais tarde também influencia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a idade média que as mulheres estão tendo filhos aumentou nas últimas décadas. Mas, no final das contas, a realidade é a mesma no planeta inteiro. Não importa a religião, é cristão, muçulmano, budista, hindu, não importa o nível econômico, país pobre, país rico, o padrão é a queda de fertilidade. E o pior de tudo, esse fenômeno não está ocorrendo apenas nessas últimas 6, 7 décadas. Na verdade, ocorre já há séculos. E o que assusta ainda mais é que nenhum país que ultrapassou essa barreira para baixo na taxa de reposição mínima, 2 filhos por mulher, conseguiu retornar a esse nível de 2. Japão, Coreia do Sul, China, vários outros países continuam há vários anos, alguns há mais de década, com uma taxa de fertilidade ao redor de 1,5, 1,6. A grande questão que fica é como reverter esse quadro? Pois a solução é simples, é preciso ter mais filhos. Mas como conseguir isso na prática é o grande desafio. Como convencer os casais, as mulheres, de que ter filhos é importante para as suas vidas, para as suas famílias, mas também para o futuro da humanidade. Porque se não retornarmos à taxa mínima de 2 filhos em média por mulher, a população mundial vai começar a cair ano após ano, década após década. Mas alguns podem pensar, não, mas isso só vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos. Não importa. Ok, mas pense na sua própria família. Se você tiver apenas um filho, e mesmo que tenha apenas 2, talvez a sua família possa acabar na próxima geração ou na geração seguinte. Será que isso é uma coisa boa? Eu não gostaria. Eu gostaria que a minha família continuasse por muitos anos, por muitas décadas. Até porque ter filhos é o melhor investimento do mundo. Mas esse é assunto para outro vídeo, não vou falar sobre isso agora. Por hora, deixo 2 vídeos para quem quiser se aprofundar mais no assunto, um sobre a realidade de fertilidade no Japão e outro na China. Espero ter gostado, compartilhem este vídeo, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e voltamos no próximo. Valeu!